Bom dia, graça e paz. Hoje a nossa devocional vai ser um pouquinho curta, mas acredito que muito importante. Nós temos passado por momentos atribulados. Quem não passa, né? Quem não passa por momentos difíceis. E qual é o principal conselho que nos dão? Ore. Ore ao Senhor. Toda vida que a gente abaixa a cabeça, toda vida que a gente fica triste, o principal conselho é: ore ao Senhor. E um bom conselho. Mas o que fazer quando a nossa oração não é ouvida? Quando a nossa oração não é respondida? O porquê de nossa oração não ser respondida? Será que existem outras perguntas em relação a isso? Será que nesse exato momento você está passando por uma situação difícil? Você tem orado, você tem buscado, você tem incessantemente clamado atrás de um socorro, atrás de ajuda e não tem conseguido? Eu acredito que sim. Eu acredito que todos passam por essa situação. E os versículos base de nossa reflexão de hoje está no livro de Daniel, no capítulo 10, os versículos 11 ao 13. Eu vou ler para vocês. E me diz: Daniel, um homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Vou repetir esse versículo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel, capítulo 10, versículos 11 ao 13. Então, diante desses versículos, surge a primeira pergunta: o que faz com que a nossa oração ela não seja respondida? O que faz com que a tua oração que tu estejas fazendo agora, ela não seja respondida? O que faz com que a minha oração diante de Deus, ela não seja respondida? Nós sabemos, lógico, pela palavra de Deus, que existem algumas coisas que impedem as nossas orações, que elas não sejam respondidas. A primeira dela, e a mais comum em nosso meio, é a vida em pecado. A segunda são pedidos egoístas, você pedir só para si, você pedir só para satisfazer a si. E outro motivo é você pedir fora da vontade de Deus. Esses três motivos acontecem muito rotineiramente. Você está em pecado e está orando. Você está vivendo uma vida desregrada, está orando e a sua oração não é respondida. Lógico. Você está pedindo algo apenas para si, apenas para satisfazer o seu ego. Ou você deve estar pedindo algo fora da vontade de Deus. Mas aí surge uma outra pergunta: mas quando eu não estou em pecado? Mas quando eu não estou pedindo algo apenas para alimentar o meu ego? E quando eu estou pedindo algo
dentro da vontade de Deus. E mesmo assim, a minha resposta não é dada. A minha oração não é respondida. O que fazer então? O que é que está acontecendo? Será que eu posso entender isso? Será que isto é possível? Diante dos versículos lidos, sim, é possível sim. A experiência de Daniel nos mostra exatamente isso. Mas nós podemos aprender muito com esta experiência. E não foi só um dia. A experiência de Daniel nos mostra que a resposta dele foi barradas 21 dias. Daniel clamou 21 dias. Mas o interessante é que a fala do anjo, ele disse que no primeiro dia de clamor, Deus ouviu lá nos céus. Deus recebeu. E também ele explicou o motivo da demora. Que o príncipe da Pérsia, um demônio, estava impedindo. Um demônio forte, não vou arriscar para saber quem é. Ninguém pode arriscar querer saber quem é. Mas ele foi, sabemos, a palavra diz que foi impedido por um mensageiro de Satanás, né? Até que Miguel veio em seu socorro e permitiu a passagem. Mas diante disso, surgem também outras indagações, outras perguntas, que na verdade são inevitáveis. Deus não poderia ter enviado logo Miguel, ou Deus também não poderia ter enviado logo uma legião de anjos mais poderosos, ou Deus também não poderia ter estendido a sua mão e ter tirado do meio esse mensageiro para que a resposta chegasse a Daniel? Será que não era possível isso? Mas aí é que está o nosso primeiro ensinamento. Que por trás dessa história, por trás desse bloqueio, existe um motivo. Deus quis provar a fé de Daniel. Deus quis provar a fé de seu servo. Deus muitas vezes, Ele prova-nos para sabermos se realmente nós queremos. Há muito tempo eu recebi uma palavra em sonho. Eu acredito piamente, acredito fielmente que foi Deus me falando. Deus me falou algo que eu não vou entrar em detalhes ainda, mas Deus me deu uma palavra que eu ainda estou amadurecendo ela. Olha que isso já faz mais de ano, esse sonho, um sonho revelado. E Deus falava a respeito do silêncio. Deus, ele revelava alguns detalhes, alguns fatores do silêncio, perdão. E Deus, ele me falava basicamente que no silêncio é que ele fala. Então muitas vezes o silêncio de Deus está falando tanto com a gente, está falando tão profundamente, mais do que se ele verbalizasse através de um anjo. Deus, ele fala a nós através do silêncio. Deus, ele usou esta situação, ele permitiu que aquele mensageiro de Satanás bloqueasse a oração de seu servo, para provar a atitude do servo. E isto passou 21 dias. Mas o interessante é que ele perseverou.
O interessante é que o Daniel, ele não esmoreceu, mesmo não recebendo a resposta, mesmo de uma aparente falta de atenção do Senhor. Com Daniel foram 21 dias, mas isso não significa que é uma regra. A regra quem estabelece é Deus. Pode ser algumas horas a resposta de Deus, pode ser na mesma hora a resposta de Deus, pode ser com um mês, pode ser com um ano. O tempo é com Deus. A sua aprovação durará quanto Deus quiser. Eu não sei se já faz uma hora que você lê, que você ora. Eu não sei se já faz um ano que você ora. Eu não sei o tempo que você ora para determinada coisa e não obtém resposta. Este é um outro ensinamento nesta passagem de Daniel. Veja que o anjo falou: no primeiro dia a sua oração foi ouvida. Tem uma passagem que eu acho que é em Salmos, que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Eu acredito que seja Salmos, se não me falha a memória. Você pode estar agora se lamentando diante do silêncio de Deus. A sua oração pode estar demorando alguns dias, alguns anos, algum tempo. Eu não sei. Mas lembre-se, Deus já ouviu a sua oração. É questão de momentos, é questão de tempo, até que a sua oração seja respondida, até que a sua bênção chegue a você. Daniel, ele também precisou esperar um bom tempo. Daniel precisou esperar um bom tempo, persistindo. Mas a sua resposta veio. Ela veio de uma forma gloriosa. Olha que Deus enviou reforços. Miguel, um príncipe mais forte, veio de uma forma gloriosa. Por quê? Porque Daniel demonstrou interesse aos desígnios de Deus e também se humilhou diante da sua soberania. Nós lemos nos versículos citados, que Daniel aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-se perante Deus. Então, aqui tem um outro ensinamento. Se nós nos buscarmos, se nós nos prostrarmos, se nós propusermos em nosso coração a buscarmos a Deus, assim como Daniel, esperando em Deus, se humilhando em Deus e propusendo em nosso coração entender e não desistir de clamar, certamente nós iremos obter a nossa resposta. O segredo é a perseverança. Deus, ele fala no silêncio. Deus, ele está falando com você. Nós não somos mais merecedores do que ninguém. Você pode estar clamando agora, você deve estar passando por uma dificuldade. E você ora e Deus não fala. Você lê a palavra e você não ouve Deus falar. Será que a voz do mundo está mais alta do que a voz de Deus? Quando nós estamos conversando, se você não se calar, você não vai entender o que a outra pessoa está falando. Você não vai ouvir, dar ouvidos o que a outra pessoa está falando. Você só vai entender quando você se cala. Você só vai entender a petição. Você só vai entender a informação quando você presta atenção, quando você para. Como está a sua correria diante da vida? Como está a sua correria diante de Deus? Você tem parado para ouvir Deus? Você tem deixado, você tem dado ouvidos ao Espírito Santo?
Muitas vezes nós não paramos, na verdade sempre nós não paramos e queremos que Deus nos atenda e queremos que Deus prontamente esteja a nos servir. Daniel, ele se prostrou diante de Deus. Daniel, ele clamou diante de Deus e ele intentou no seu coração buscar, perseverar. Ele se humilhou diante da soberana glória de Deus. Que nós possamos aprender com Daniel, que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e que possamos, assim como Jesus nos diz, negar a nós mesmos, nos despir de nós mesmos, nos despojarmos do velho homem e possamos nos deleitar na gloriosa presença de nosso Deus. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.